Você está acordando em 2026 em um mundo que esqueceu quem foi. Um mundo que consome história como entretenimento, mas não entende o sangue que a construiu. Portugal e Brasil não são apenas dois países separados por um oceano. São duas forças moldadas pelo mesmo aço, forjadas na mesma ambição, mas que seguiram caminhos diferentes quando o poder mudou de mãos. Olhe ao redor. O Brasil vibra com energia bruta, juventude, abundância natural, expansão. Portugal respira estratégia, memória, disciplina, tradição. Um é o fogo tropical. O outro é a lâmina fria que aprendeu a cortar o mundo. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém tem coragem de dizer: nenhuma nação se sustenta apenas com emoção ou apenas com passado. O século XXI não recompensa nostalgia. Ele recompensa soberania. Em 2026, a batalha não é naval. Não é territorial. É mental. Quem governa a narrativa? Quem controla a identidade? Quem decide se será colônia emocional do sistema global ou o arquiteto do próprio destino? Portugal já foi o centro do mundo conhecido. Um pequeno território que ousou enfrentar oceanos desconhecidos enquanto os gigantes hesitavam. Disciplina. Visão. Estratégia. Brasil nasceu dessa ousadia. Gigante territorial. Gigante populacional. Gigante potencial. Mas potencial não é poder. Potencial desperdiçado é fraqueza amplificada. A primeira lição dessa guerra silenciosa entre Portugal e Brasil é esta: identidade é poder. Portugal aprendeu, após perder impérios, que tamanho não define soberania. Hoje, sua força está na estabilidade, na diplomacia, na inserção estratégica na Europa. Pequeno em território. Grande em posicionamento. Brasil, por outro lado, luta contra seu próprio reflexo. Rico em recursos. Rico em cultura. Rico em influência regional. Mas frequentemente sabotado por instabilidade interna e guerra de narrativas. O que isso significa para você? Significa que nações são espelhos ampliados de indivíduos. Se você tem recursos mas não tem direção, você é o Brasil desperdiçando potência. Se você tem disciplina mas medo de expandir, você é Portugal após o auge, hesitando. O soberano aprende com ambos. Portugal ensina estratégia. Brasil ensina energia. Mas o século XXI exige fusão. Em 2026, o mundo está desenhado para fragmentar identidades. Redes sociais criam tribalismos. Algoritmos distorcem prioridades. Economias globais pressionam decisões internas. Portugal sente o peso da dependência europeia. Brasil sente o peso da dependência econômica global. Nenhum é completamente livre. E aqui está a segunda verdade brutal. Liberdade política sem liberdade mental é ilusão. O verdadeiro confronto Portugal vs Brasil não é geográfico. É filosófico. Portugal representa cálculo. Brasil representa intensidade. Mas cálculo sem coragem paralisa. Intensidade sem disciplina implode. Se Portugal tivesse apenas cálculo, nunca teria cruzado oceanos. Se Brasil tivesse apenas intensidade disciplinada, seria potência indiscutível. O que separa os dois em 2026 não é talento. É consistência. Portugal aprendeu a sobreviver pequeno. Brasil ainda está aprendendo a governar grande. E você? Você está sobrevivendo pequeno? Ou está aprendendo a governar grande? A história dessas duas nações é um manual de guerra psicológica para quem sabe ler. Portugal enfrentou o medo do desconhecido e navegou. Brasil enfrenta o medo da própria grandeza e hesita. Em 2026, o mundo não perdoa hesitação. A economia digital avança. A geopolítica se reorganiza. Blocos econômicos se fortalecem. Portugal se âncora na União Europeia. Brasil tenta equilibrar BRICS, Estados Unidos, China, Mercosul. Ambos jogam xadrez. Mas o tabuleiro mudou. E aqui está o ponto que poucos percebem. O país que dominar o jogo da percepção dominará o jogo do poder. Portugal vem de estabilidade.
Brasil vende potencial. Mas estabilidade sem crescimento estagna. Potencial sem execução apodrece. Se você sente que está vivendo abaixo do seu potencial, você está vivendo a crise brasileira. Se você sente que joga seguro demais, você está vivendo a prudência excessiva portuguesa. O soberano integra. Ele pega a estratégia fria de Lisboa e combina com a força crua do Rio. Ele entende que história não é nostalgia, é munição. Portugal construiu caravelas quando ninguém acreditava no mar. Brasil construiu identidade cultural quando o mundo subestimava. Mas agora é 2026. Não basta ter passado. Não basta ter talento. É preciso visão clara de futuro. A pergunta que ecoa entre os dois lados do Atlântico é a mesma. Quem seremos na próxima década? Portugal pode continuar confortável na estabilidade europeia. Brasil pode continuar oscilando entre promessas e crises. Ou ambos podem redefinir sua soberania. E soberania começa com decisão. Se você quer entender profundamente o que realmente separa Portugal e Brasil em termos de mentalidade, poder econômico, influência global e futuro estratégico, deixe o seu like agora. Esse gesto não é apenas apoio. É o seu sinal de que você quer enxergar além da superfície. Neste primeiro bloco, estabelecemos o campo de batalha. Você entendeu que Portugal e Brasil não são apenas países. São arquétipos. Estratégia vs intensidade. Estabilidade vs potencial. Memória vs expansão. Mas a guerra real começa quando analisamos o passado imperial e as cicatrizes que ele deixou. Como o colonizador moldou o colonizado. E como o ex-colonizado hoje supera o antigo império em escala e influência cultural. No próximo bloco, vamos mergulhar na anatomia do poder histórico. Vamos dissecar o Império Marítimo Português. Vamos expor a transformação do Brasil de colônia a gigante regional. E você vai descobrir por que o jogo virou, mas ainda não terminou. Prepare-se. O oceano ainda não está calmo. Onda. Antes de existir Brasil como potência regional, existiu Portugal como império global. Um território pequeno. Poucos recursos naturais. População limitada. Mas uma coisa que mudou tudo: visão estratégica. Enquanto outras nações europeias disputavam terras vizinhas, Portugal olhava para o mar. Enquanto muitos temiam o desconhecido, Lisboa financiava expedições. Enquanto o mundo pensava em fronteiras terrestres, Portugal pensava em rotas. Isso não foi sorte. Foi mentalidade. A expansão portuguesa não nasceu da abundância. Nasceu da escassez. Escassez cria ousadia. Conforto cria acomodação. E aqui começa a primeira grande diferença estrutural entre Portugal e Brasil. Portugal foi moldado pela necessidade de conquistar fora. Brasil foi moldado pela abundância interna. Portugal precisou navegar para sobreviver. Brasil nasceu com território continental, recursos naturais vastos e solo fértil. O que isso gera psicologicamente? Uma nação que luta para conquistar desenvolve estratégia. Uma nação que nasce rica precisa aprender disciplina ou será devorada por sua própria abundância. Quando Portugal chegou ao Brasil, não encontrou apenas terra. Encontrou ouro. Encontrou açúcar. Encontrou um território que redefiniria seu próprio império. Mas aqui está a ironia histórica. O ouro brasileiro sustentou Portugal. Mas também enfraqueceu sua necessidade de inovar. Riqueza fácil raramente constrói força duradoura. O fluxo de ouro para Lisboa criou dependência. E dependência corrói soberania. Enquanto Portugal acumulava riqueza colonial, outras potências europeias evoluíam industrialmente. A Inglaterra industrializava. A França reformava estruturas internas. Portugal mantinha o fluxo colonial. E o Brasil? O Brasil crescia como colônia explorada, mas acumulava algo invisível: massa crítica. Território imenso. População crescente. Identidade própria começando a emergir. Toda colônia eventualmente enfrenta a mesma pergunta:
Somos extensão ou somos origem? Em 1822, o Brasil respondeu: independência. Mas independência política não significa independência estrutural. Portugal perdeu território. Brasil herdou estrutura colonial. Ambos saíram marcados. Portugal entrou em declínio imperial. Brasil entrou em instabilidade de formação. E aqui está a segunda verdade brutal. Quando o império cai, ele não perde apenas território. Ele perde narrativa. Portugal deixou de ser protagonista global. Brasil precisou aprender a escrever sua própria história. Em 2026, essa herança ainda ecoa. Portugal desenvolveu diplomacia sofisticada. Aprendeu a operar dentro de alianças maiores. Tornou-se estratégico dentro da União Europeia. Brasil desenvolveu escala. Tornou-se potência agrícola. Gigante demográfico. Influência cultural massiva. Mas escala sem coesão interna cria turbulência. O Brasil cresceu rápido demais para suas próprias estruturas políticas. Portugal encolheu rápido demais para sua antiga mentalidade imperial. Um luta com excesso. Outro luta com limitação. Mas ambos compartilham uma raiz comum, a mesma língua. A mesma matriz histórica. A mesma origem oceânica. Isso cria uma dinâmica única. Portugal é passado glorioso. Brasil é promessa futura. Mas promessa sem execução é frustração. E passado sem reinvenção é irrelevância. O que aconteceu após a independência brasileira? O Brasil manteve a monarquia por quase 70 anos. Estabilidade inicial. Mas elites concentradas. Desigualdades profundas. Portugal enfrentava revoluções liberais. Crises políticas internas. Perda gradual de relevância global. Enquanto o mundo industrializava, ambos enfrentavam dilemas estruturais. E aqui está o ponto estratégico. Nenhum dos dois liderou a Revolução Industrial. Isso custou décadas de atraso competitivo. O século XX trouxe novos testes. Portugal mergulhou em ditadura sob Salazar. Brasil também enfrentou regime militar. Ambos experimentaram controle centralizado como tentativa de estabilização. Ambos pagaram preço social por isso. Mas observe o padrão. Portugal, menor, conseguiu reorganizar-se mais rapidamente dentro da estrutura europeia após 1974. Brasil, maior, enfrentou desafios proporcionais ao seu tamanho continental. Escala amplifica tanto poder quanto problemas. Em 2026, isso continua evidente. Portugal é economicamente menor, mas institucionalmente estável. Brasil é economicamente maior na América Latina, mas politicamente volátil. Portugal perdeu seu império externo, mas manteve coesão cultural. Brasil ganhou território e escala, mas ainda batalha por coesão sistêmica. E aqui está a terceira lição estratégica. Colonizador e colonizado evoluem de formas imprevisíveis. Hoje, culturalmente, o Brasil influencia o mundo mais do que Portugal. Música, esporte, entretenimento, imagem global vibrante. Portugal influencia via diplomacia e inserção europeia. Influência emocional vs influência institucional. Qual é mais poderosa? Depende do jogo. Em um mundo digital dominado por percepção, o Brasil tem vantagem cultural. Em um mundo regulado por acordos políticos e econômicos, Portugal tem vantagem estrutural. Mas o século XXI recompensa a integração. Se Portugal absorver dinamismo, se Brasil absorver disciplina, ambos podem redefinir sua posição global. Mas isso exige consciência histórica. Você não pode vencer uma guerra estratégica ignorando seu passado. Portugal precisa lembrar que a ousadia o construiu. Brasil precisa lembrar que disciplina sustenta a grandeza. A rivalidade não é de superioridade. É de aprendizado. O ex-império pode ensinar estratégia. A ex-colônia pode ensinar expansão. Em 2026, o Atlântico não separa. Ele conecta. Mas a pergunta permanece.
Quem vai liderar a próxima década? Portugal continuará confortável dentro da Europa? Ou buscará novo protagonismo atlântico? Brasil continuará oscilando entre promessas e crises? Ou consolidará a liderança sul-americana real? Neste segundo bloco, você viu o sangue e o ouro. Viu como o império virou herança. Como colônia virou gigante. Mas agora precisamos entrar no presente. Economia real, influência geopolítica. Força militar. Tecnologia. Juventude populacional. No próximo bloco, vamos desmontar 2026 em números e estratégia. Portugal vs Brasil hoje. Sem romantismo. Sem nostalgia. Apenas poder real. Prepare-se. A história explicou o passado. Agora vamos medir o presente. Fogo. Esqueça caravelas. Esqueça ouro colonial. Esqueça romantização histórica. 2026 é sobre dados. Influência. Posicionamento estratégico. Portugal vs Brasil hoje não é uma disputa emocional. É uma equação de poder. Comecemos pelo básico. População. Portugal, cerca de 10 milhões de habitantes. Brasil, mais de 210 milhões. Escala brutalmente diferente. Mas aqui está a pergunta que separa amadores de estrategistas. População grande é automaticamente poder? Nem sempre. População grande exige infraestrutura proporcional. Exige educação de massa eficiente. Exige estabilidade institucional robusta. Caso contrário, escala vira peso. Portugal, com população menor, consegue administrar políticas públicas com maior previsibilidade. Brasil, com dimensão continental, enfrenta desafios logísticos gigantescos. Agora economia. PIB Brasil, significativamente maior em números absolutos. PIB Portugal, muito menor em volume total. Mas PIB per capita? Portugal supera. Isso muda a narrativa. Brasil é gigante econômico regional. Portugal é a economia média europeia integrada ao bloco mais poderoso do planeta. Integração importa. Portugal faz parte da União Europeia. Tem acesso ao mercado comum. Tem moeda forte, euro. Tem estabilidade monetária. Brasil tem moeda própria. Autonomia cambial. Mais vulnerabilidade maior a crises externas. Autonomia é força. Mas também é risco. Portugal terceiriza parte de sua soberania monetária à UE. Brasil carrega sozinho o peso de suas decisões macroeconômicas. Qual é melhor? Depende da estratégia. Se o mundo entra em turbulência financeira, o euro protege Portugal. Se o Brasil acerta políticas internas, pode crescer com mais liberdade. Mas crescimento exige consistência. E aqui está o ponto crítico. O Brasil é potência agrícola global. Exportador de soja, carne, minério. Fundamental para cadeias globais de alimento. Portugal não tem escala agrícola comparável. Mas tem turismo forte, serviços, tecnologia emergente e integração europeia. Brasil exporta commodities. Portugal exporta estabilidade e serviços. Commodities geram volume. Serviços geram margem. Agora geopolítica. Brasil é líder natural da América do Sul. Participa de BRICS. Dialoga com China, Estados Unidos, Europa. Portugal é ponte entre Europa, África e América Latina. Tem influência de Portugal enfrenta envelhecimento populacional severo. Brasil ainda tem população relativamente jovem, embora também esteja envelhecendo. Juventude é vantagem competitiva. Mas juventude sem educação de qualidade vira instabilidade. Portugal precisa de imigração para sustentar crescimento. Brasil precisa de reforma estrutural para transformar juventude em produtividade. Ambos enfrentam desafios diferentes, mas igualmente críticos. E aqui está a verdade que poucos admitem. Nenhum dos dois atingiu seu potencial máximo. Portugal poderia ser o centro estratégico atlântico europeu.
Brasil poderia ser potência global emergente consolidada. Mas ambos operam abaixo do que poderiam. Por quê? Mentalidade coletiva. Portugal às vezes opera com mentalidade de país pequeno. Brasil às vezes opera com mentalidade de potencial eterno, nunca plenamente realizado. Em 2026, o mundo recompensa execução. China executa. Estados Unidos executam. Índia executa. Portugal e Brasil ainda estão decidindo quem querem ser na próxima década. Agora pense estrategicamente. Se Portugal usar sua posição europeia para fortalecer relações atlânticas com Brasil e África lusófona, pode ampliar relevância. Se Brasil usar sua escala para liderar a América do Sul com estabilidade interna, pode se tornar protagonista real no G20. Mas liderança exige algo que ambos ainda calibram. Consistência política de longo prazo. Mercados não confiam em emoção. Confiam em previsibilidade. Portugal entrega previsibilidade. Brasil entrega potencial de crescimento explosivo, mas com volatilidade. Volatilidade atrai especulação. Previsibilidade atrai confiança estrutural. Qual constrói império duradouro? Confiança. Mas impérios também precisam ambição. E aqui está o dilema estratégico de 2026. Portugal tem estabilidade, mas precisa ambição. Brasil tem ambição, mas precisa estabilidade. Se você entende isso, entende o jogo. A rivalidade não é sobre quem é maior. É sobre quem equilibra melhor esses dois polos. Estabilidade mais ambição igual liderança sustentável. No cenário atual, Portugal vence em estabilidade institucional. Brasil vence em escala e influência regional. Mas a próxima década pode redefinir isso. Crises globais estão redesenhando cadeias produtivas. Transição energética muda fluxos econômicos. Tecnologia redefine trabalho. Quem se adaptar mais rápido vence. Neste terceiro bloco, desmontamos o presente com frieza cirúrgica. Você viu população, PIB, demografia, tecnologia, soft power. Agora a pergunta deixa de ser nacional. Ela se torna pessoal. Você opera como Portugal, estável, mais contido? Ou como o Brasil, expansivo, mas inconsistente? No próximo bloco, vamos sair da macroeconomia e entrar na psicologia coletiva. Mentalidade portuguesa vs mentalidade brasileira. Disciplina vs improviso. Cautela vs ousadia. Estrutura vs intensidade. E você vai descobrir qual dessas mentalidades domina 2026 e qual será esmagada pelo próprio excesso. Prepare-se. A próxima batalha não é econômica. É mental. Fogo. Em 2026, impérios não caem primeiro na economia. Eles caem na mente coletiva. Portugal e Brasil carregam a mesma língua. A mesma raiz histórica. Mas operam com frequências psicológicas diferentes. E essa diferença molda tudo. Comecemos com Portugal. Portugal é um país que já viu o topo do mundo. Já comandou rotas globais. Já foi centro estratégico do comércio internacional. Quando você já foi império, duas coisas podem acontecer. Ou você vive de memória, ou você transforma a memória em estratégia. A mentalidade portuguesa moderna carrega prudência. Carrega cautela. Carrega senso de limite. Isso cria estabilidade. Mas também pode criar contenção excessiva. Existe uma linha invisível entre prudência e medo de ousar novamente. Portugal aprendeu, após séculos de perda de protagonismo, a valorizar equilíbrio. Evita extremos. Evita rupturas bruscas. Isso é maturidade histórica. Mas maturidade sem ambição pode virar resignação silenciosa. Agora Brasil. Brasil nunca foi império global dominante. Mas sempre foi gigante em potencial. Território continental. Diversidade cultural massiva. Energia social intensa. A mentalidade brasileira é expansiva. Criativa. Improvisadora. O brasileiro resolve. Adapta. Inventa.
Portugal tende a evitar turbulência. Brasil tende a viver dentro dela. Mas o mundo de 2026 é turbulento por padrão. Crises energéticas. Mudanças climáticas. Reorganização geopolítica. O país que souber navegar incerteza com disciplina emocional terá vantagem. Portugal tem disciplina emocional institucional. Brasil tem resistência emocional social. Mas ambos precisam integrar qualidades que ainda operam separadas. Existe um conceito estratégico importante aqui. Mentalidade de escassez vs mentalidade de abundância. Portugal foi moldado na escassez geográfica. Brasil foi moldado na abundância territorial. Escassez ensina eficiência. Abundância pode gerar desperdício. Mas escassez também pode gerar limitação mental. Abundância pode gerar confiança expansiva. O ideal? Eficiência com confiança. Se Portugal internalizar novamente mentalidade expansiva, sem perder disciplina, pode redefinir seu papel atlântico. Se Brasil internalizar disciplina estrutural, sem perder energia criativa, pode se tornar potência estável e respeitada globalmente. Mas isso exige liderança. E liderança nasce da mentalidade coletiva. Em 2026, o maior risco não é econômico. É psicológico. Portugal pode se acomodar na segurança europeia. Brasil pode se distrair em polarizações internas. Ambos podem perder década por falta de foco estratégico. E foco exige maturidade nacional. Existe também a relação com o tempo. Portugal pensa em décadas. Brasil muitas vezes pensa em ciclos curtos. Mas o século XXI exige planejamento geracional. Infraestrutura. Educação. Tecnologia. Não se constroem em 4 anos. Constroem-se em 20. Agora a pergunta final deste bloco. Quem está mais preparado mentalmente para 2035? O país que já aprendeu a sobreviver pequeno? Ou o país que ainda aprende a governar grande? A resposta honesta é: nenhum dos dois está completo. E isso é oportunidade. Porque nações evoluem, mas apenas quando confrontam sua própria narrativa. Portugal precisa perguntar: estamos jogando pequeno demais para nossa capacidade histórica? Brasil precisa perguntar: estamos desperdiçando grandeza por falta de consistência? No nível individual, essa mesma batalha existe. Você opera limitado pelo seu passado? Ou paralisado pelo seu potencial? Portugal ensina a prudência estratégica. Brasil ensina energia expansiva. Mas 2026 exige integração dessas forças. No próximo e último bloco, vamos fechar o ciclo. Vamos falar de futuro real. Cenários possíveis até 2035. Qual país tem mais probabilidade de ascensão sustentável? Onde estão as oportunidades ocultas? E qual decisão estratégica pode mudar o jogo definitivamente? Prepare-se. Porque o oceano que separa Portugal e Brasil não é físico. É mental. E o futuro pertence a quem atravessar essa distância primeiro. Globo mostrando a Europa e a África fogo. 2026 é apenas o ponto de partida. A verdadeira pergunta é: onde estarão Portugal e Brasil em 2035? O mundo está mudando mais rápido do que qualquer império do passado poderia prever. Inteligência artificial redefine trabalho. Transição energética redefine economia. Blocos geopolíticos redefinem alianças. Não existe espaço para neutralidade confortável. Ou você se posiciona, ou você é posicionado. Comecemos com Portugal. Portugal tem uma vantagem silenciosa e estratégica: localização. É a porta atlântica da Europa. É ponte natural entre União Europeia, África e América do Sul. É membro da OTAN. É parte da zona do euro. Se Portugal decidir jogar grande novamente, pode se tornar
Centro Logístico Atlântico Europeu, hub tecnológico consolidado, plataforma diplomática entre Europa e mundo lusófono, polo de energia renovável. Mas isso exige mudança interna. Exige abandonar mentalidade excessivamente defensiva. Exige investimento agressivo em inovação. Exige retenção de talentos jovens. O maior risco de Portugal até 2035 não é crise externa. É estagnação silenciosa. Envelhecimento populacional. Fuga de cérebros. Dependência estrutural da economia europeia central. Se nada mudar, Portugal continuará estável, mas irrelevante no jogo global. Estabilidade sem protagonismo não constrói influência. Agora Brasil. Brasil tem escala para ser potência real. Recursos naturais estratégicos. Matriz energética relativamente limpa. Agronegócio dominante. Mercado interno massivo. Se Brasil fizer 3 movimentos decisivos até 2035, pode redefinir o jogo. Reforma estrutural consistente e contínua. Investimento pesado em tecnologia e educação. Estabilidade institucional previsível. O mundo está buscando fornecedores confiáveis de energia e alimento. Brasil já tem isso. Mas confiabilidade exige previsibilidade. O maior risco do Brasil não é falta de potencial. É falta de consistência política. Se continuar alternando ciclos de euforia e crise, continuará sendo promessa. Mas se estabilizar governança, pode se tornar líder real do sul global. Agora vamos analisar cenários. Cenário 1. Portugal ousa, Brasil hesita. Portugal fortalece relações atlânticas, lidera a cooperação lusófona, consolida papel tecnológico europeu. Brasil permanece instável politicamente. Resultado: Portugal ganha relevância estratégica acima do seu tamanho. Cenário 2. Brasil estabiliza, Portugal acomoda. Brasil consolida reformas, fortalece BRICS, amplia presença global. Portugal mantém estabilidade, mas sem expansão. Resultado: Brasil ultrapassa Portugal não apenas em escala, mas em influência estratégica real. Cenário 3. Ambos despertam. Portugal assume liderança atlântica inteligente. Brasil consolida potência regional com estabilidade. Resultado: bloco lusófono fortalecido, integração estratégica inédita. Este terceiro cenário é o mais poderoso. Porque juntos, representam mais de 260 milhões de pessoas. Presença em 4 continentes via CPLP. Posição atlântica estratégica completa. Mas isso exige visão compartilhada. Em 2026, ainda existe fragmentação. Brasil olha para dentro. Portugal olha para a Europa. Mas o futuro pode exigir que ambos olhem um para o outro novamente, não como colonizador e colônia, mas como parceiros estratégicos iguais. Existe também fator tecnológico. Inteligência artificial, automação, biotecnologia. Portugal pode se tornar laboratório europeu de inovação. Brasil pode se tornar laboratório de aplicação em escala. Pequeno para testar. Grande para implementar. Essa combinação é poderosa. Mas exige maturidade política e mentalidade cooperativa. Agora a pergunta decisiva. Qual país tem mais probabilidade de ascensão até 2035? Hoje, Brasil tem maior potencial bruto. Portugal tem maior estabilidade imediata. Potencial vence no longo prazo, se for executado. Estabilidade vence no curto prazo, mas pode estagnar. A chave é a integração de forças. Portugal precisa recuperar mentalidade exploradora, não no sentido colonial, mas no sentido estratégico. Brasil precisa recuperar disciplina imperial, não no sentido autoritário, mas no sentido estrutural. Se um continuar apenas com sua característica dominante, ficará incompleto. Mas se integrar as qualidades que faltam, pode ultrapassar expectativas globais. Agora leve isso para nível pessoal. Portugal representa estabilidade interna. Brasil representa energia expansiva. Você precisa das duas. Sem estabilidade, você implode. Sem expansão, você encolhe.
2035 pertence a quem integrar disciplina e ousadia. O Atlântico não é barreira. É eixo. E o país, ou indivíduo, que entender isso primeiro governará não apenas território, mas narrativa. Porque no século XXI, narrativa molda economia. Economia molda poder. E poder molda destino. Portugal vs Brasil não é disputa de superioridade. É disputa de evolução. Quem evoluir mentalmente primeiro, liderará. Agora a decisão sai do campo das nações. Ela vem para você. Você vai operar como nação acomodada na estabilidade? Ou como gigante que finalmente organiza seu potencial? O sistema global não espera. 2035 está mais próximo do que parece. Portugal pode escolher protagonismo atlântico. Brasil pode escolher consolidação global. Mas ambos precisam abandonar a zona de conforto histórica. O jogo virou muitas vezes entre esses dois lados do oceano. Pode virar novamente. E quando virar, não será por acaso. Será por decisão estratégica. Se você quer análises profundas como esta, sem romantização, sem superficialidade, deixe o seu like agora. Se inscreva. Porque aqui nós não discutimos bandeiras. Nós discutimos poder real. A batalha entre Portugal e Brasil continua. Mas a verdadeira vitória pertence a quem governa a própria mentalidade. O oceano está aberto. Quem navegará melhor até 2035? A resposta começa agora. Onda Fogo.